Em nome do Arquivo Nacional, gostaria de agradecer a presença de todos, né, aqui que vieram assistir ao primeiro seminário de fotografia de arquivo, né, que a instituição está inaugurando esse evento hoje e espera-se que tenha um futuro duradouro, né. E ao pessoal que assiste, né, pela transmissão remota também, sejam todos bem-vindos. Então, para dar início ao primeiro seminário de fotografia de arquivo, vamos convidar para compor a primeira mesa, a mesa das autoridades, né, a diretora-geral do Arquivo Nacional, senhora Neide Dessordi, a professora emérita da UF, professora Ismênia Martins, a coordenadora-geral de Processamento e Preservação do Acervo do Arquivo Nacional, a Luf Elias, e o curador desse primeiro seminário de fotografia, o arquivista Mauro Domingues. Boa tarde a todos que estão aqui presentes e online. Eu quero agradecer à professora emérita da Universidade Federal Fluminense, Ismênia de Lima Martins, que também é presidente da Associação Cultural do Arquivo Nacional, pelo apoio na realização desse evento, e fico muito feliz em contar com a presença dela aqui, né? No ano em que o grande invento do mundo da fotografia, o daguerrótipo, comemora 180 anos, ele é 2 aninhos mais novo que o Arquivo Nacional, é uma satisfação para a instituição promover esse evento que celebra e propõe discutir a importância da fotografia, não somente desse processo fotográfico especificamente, mas de todos os outros, né? E lançar luz sobre como o documento fotográfico de arquivo pode ser utilizado, a importância da fotografia como documento arquivístico. Diante dessa explosão de imagens do mundo atual, a partir da facilidade da tecnologia na produção de imagem, né? É importante que o arquivo discuta o tratamento técnico adequado, a preservação, a difusão da fotografia como elemento cada vez mais utilizado e difundido na sociedade, especialmente a fotografia digital. Eu pedi que me listassem aqui os principais fundos e coleções de fotografia disponíveis no Arquivo Nacional, só para a gente ver a importância desse acervo fotográfico. O Correio da Manhã, periódico de grande circulação, até os anos 70, né? Que tem fotos do cotidiano brasileiro, imagens políticas de personalidade. O Arquivo da Família Ferraz, são fotógrafos, produtores culturais importantes no cenário cultural brasileiro. Fotografias avulsas, diversos conjuntos, não só os daguerrótipos, mas também todo o conjunto de fotografias antigas do século XIX, de escravos, da família imperial, do Rio Antigo. As fotografias da Agência Nacional, que propõe representar atividades de diferentes períodos governamentais a partir de Getúlio. Esse conjunto ele foi nominado Memória do Mundo em 2010, e, recentemente, seu conjunto de 311 mil imagens foi organizado e digitalizado com recurso do BNDES, graças ao apoio da CAN, e se encontram disponíveis no CIAM. Né? O arquivo possui
cerca de 1.700.000 fotografias e negativos, 200 álbuns, 1.500 diapositivos, além de milhares de cartazes, cartões postais, dezenas e gravuras. Cabe destacar também a parceria com o Portal Brasiliana Fotográfica, que dá visibilidade a esse acervo. E, mais recentemente, nós estamos divulgando o acervo fotográfico do Arquivo Nacional por meio do projeto GLAM, Galerias, Bibliotecas, Arquivos e Museu da Wikipedia, que tem tido muito sucesso. O acervo fotográfico é um dos mais procurados no Arquivo Nacional. Acho que só pede para a imigração, não é isso, Lúcia? Bom, então, eu falei desses fundos só para que possamos ter uma ideia da importância do evento para o Arquivo Nacional, a importância dos fundos fotográficos no processo de difusão, disseminação do nosso acervo. Então, vou passar a palavra à professora Ismênia, a quem, mais uma vez, eu agradeço por estar aqui conosco. Eu queria agradecer muito a diretora Neide Sordi, queria agradecer a coordenadora-geral, a LUF, deixa eu ver aqui que eu não guardei o sobrenome da LUF, eu sei, Elias Alberias, né? Nossa colega, professora doutora da UFRJ, que está coordenando, é coordenadora-geral do setor de processamento e preservação do Arquivo Nacional, né, com quem eu tenho tido algumas parcerias acadêmicas, inclusive fora desse espaço, como bancas de mestrado, etc. E a Mauro Domingues, né, que é um servidor desta casa, né, com quem eu já fiz parcerias incríveis, né, quando ele ocupava aquela coordenadoria geral, e agora, né, que ele incessantemente está pensando em coisas novas, em projetos, e a CAN teve muito prazer em acolher esta proposta. Eu não quero me alongar, nós já começamos atrasados e temos interesse em ouvir a conferência, a palestra da nossa querida Cláudia Heinemann, outra servidora desta casa, né, que me encanta por algumas produções acadêmicas que ela tem, livros do qual ela foi autora, um deles, que você citou, dos cartazes, que eu estou sempre recorrendo para trabalhar meus textos de imigração, mas muitos outros, né? E também gostaria, antes de concluir, de cumprimentar todos os servidores desta casa que aqui estão, né? E destacar particularmente uma pessoa que foi meu primeiro companheiro na montagem de um projeto, a pessoa que esteve do meu lado quando a gente quis tentar o BNDES, quis bater as portas, arrombar as portas do BNDES, né, que tinha o fundo patrimonial, mas não tinha o fundo acervo, que foi criado pelo professor Carlos Lessa, nosso colega da UFRJ, né, e que é o Mauro Lerner, né? Então, eu cumprimento a todos e agradeço muito a presença e esperamos que nós tenhamos uma tarde que valha a pena a presença de vocês, que enriqueça vocês com alguma questão nova sobre a fotografia. Muito obrigado. Boa tarde a todos. A Coordenação Geral de Processamento e Preservação do Acervo agradece a ótima receptividade que nós tivemos da direção-geral quando apresentamos esse projeto. Um especial agradecimento também da Coordenação Geral ao nosso especialista sênior em imagem, que é Mauro Domingues. Muito obrigada também à CAN por mais uma vez entrar conosco num desafio, né, de curto prazo de tempo, mas nós gostaríamos de marcar um evento e dar aí o pontapé inicial nessa ação que acreditamos ser muito importante para a fotografia de arquivo.
o nosso desejo aqui nos moldes de um grande projeto que nós temos há 17 anos, que é o Arquivo em Cartaz, onde a gente privilegia, né, o cinema de arquivo, também trazer isso para a fotografia de arquivo. E todo o desafio e a beleza que é processar tecnicamente e preservar e dar acesso a esse rico acervo. Como bem pontuou a diretora Neide, o nosso acervo de fotografia do Correio da Manhã é um dos mais acessados do Arquivo Nacional. Então, a gente, por isso, podemos perceber a potência desse material de arquivo e também entender a dimensão, a abrangência do desafio de tratar esse material e deixar ele disponível para a sociedade. Então, também agradeço ao público, ficamos felizes de ter a oportunidade de que vocês estejam conosco também, aos nossos convidados de hoje, que vocês tenham uma excelente tarde junto conosco, que esse seja apenas o primeiro evento no Arquivo Nacional e que se multiplique por outras instituições. Muito obrigada e passo a palavra a Mauro Domingues, o curador da exposição, do evento. Boa tarde. Eu queria agradecer a LUF, porque foi a pessoa com quem eu primeiro fiz contato e deu a oportunidade de a gente tocar esse projeto, que é uma ideia antiga, né? A diretora do Arquivo Nacional, que também abraçou a ideia, e a professora Ismênia, que abraçou a ideia e viabilizou alguns pontos que ficavam difíceis para o arquivo, por causa do formato do que eu fiz, a proposta que eu fiz para a LUF, que a gente, aproveitando os 180 anos da divulgação do daguerreótipo na França, eu propus que nós fizéssemos uma demonstração do processo de daguerreotipia. Aí fizemos o contato com o fotógrafo Francisco Costa e foram produzidas hoje pela manhã 2 imagens da fachada do Arquivo Nacional, no processo de daguerreótipo, um daguerreótipo contemporâneo, que serão doados pela ACAM ao Arquivo Nacional para incorporação ao acervo, né? E os palestrantes, então, todos eles seguindo esse tema da fotografia de arquivo. É claro que nós teríamos muitos assuntos a tratar, mas a ideia é justamente que esse evento permaneça, esse evento se torne duradouro e que a gente possa, pelo menos, manter esse projeto de sempre ter um processo histórico, um processo alternativo da fotografia em voga. Nós tivemos aqui pela manhã um grupo de mais de 30 pessoas, de uma turma, de uma oficina de fotografia da Funarte, que está sendo coordenada pela fotógrafa Denise Catilina, que está aí. Denise está aqui. Agradecer a Denise a oportunidade dessa turma ter vindo, eu acho que foi muito bom, né? E agradecer também a Denise de ter escolhido, junto com a turma, a opção de continuar aqui para complementar a aula, né? Então, acho que isso é bem bacana. Então, a ideia é essa, a ideia é discutir a questão da fotografia dentro do arquivo e sempre ter a oportunidade de trazer processos históricos que, a princípio, estavam esquecidos. A gente viu isso hoje pela turma de fotógrafos, que a grande maioria não conhecia o processo da daguerreotipia, né? Então, é isso, sucesso e vamos ver se a gente consegue tocar isso nos próximos anos. Obrigado. Sérgio. Só aproveitando o espaço para divulgar esse trabalho tão bonito, que é uma publicação do Arquivo Nacional, da Coordenação de Acesso e Difusão, que é a nossa revista Acervo, direcionada especificamente ao tema. É um exemplar, está disponível, estão fazendo a propaganda de um trabalho tão bonito. Obrigada. Deixa eu só verificar. Bem,
Continuando as atividades do primeiro seminário de fotografia, vamos dar início à primeira mesa, né, do evento, né, cujo título é 180 anos da invenção de Daguerre, o retrato é no século XIX. E para fazer essa palestra, vamos convidar a doutora em História e servidora do Arquivo Nacional, Cláudia Heinemann. E para compor essa mesa também, que fará a palestra Estereoscopia e Cultura Visual no século XIX, vamos chamar a doutora em História, especialista em Preservação e Gestão do Patrimônio Cultural das Ciências e da Saúde pela Casa de Oswaldo Cruz, Maria Isabela Mendonça dos Santos. Bom trabalho a todos. Vou passar primeiro a palavra para a Isabela, que tão gentilmente aceitou o convite para participar com a gente aqui dessa mesa. Então, desde já, obrigada, e a gente vai aqui começar com ela. Já tem ali. Não está abrindo. Aqui, Beth, estereótipo de daguerreótipo. Boa tarde a todos. Gostaria de pedir desculpa por esse probleminha técnico. Começar agradecendo ao convite do Arquivo Nacional de estar aqui presente nessa tarde com pares tão importantes, né, da história da fotografia. É uma honra para mim estar aqui participando hoje. Eu vou apresentar esse trabalho sobre estereoscopia e daguerreótipo. Ele é uma parte da minha pesquisa de doutorado, que eu defendi no início desse ano, em abril desse ano. Eu vou contar um pouquinho dessa história antes de entrar, de fato, né, no que eu vou apresentar aqui. Eu pesquisei a obra de um fotógrafo chamado Guilherme Santos, que atuou na primeira metade do século XX, mas ele atuou com uma técnica muito específica de fotografar, que era a técnica chamada de estereoscopia. E o que eu pretendo apresentar aqui hoje é um pouco dessa relação entre a estereoscopia e a fotografia. Pode passar, por favor. A bibliografia sobre esse tema, né, da estereoscopia, em geral, ela aponta que a estereoscopia seria um melhoramento da fotografia. Mas, na verdade, a estereoscopia é uma técnica que foi inventada antes, apresentada cientificamente antes da fotografia, e num processo um pouco diferente. A estereoscopia ela surge, né, nos estudos sobre a visão binocular dos séculos XVIII e XIX, e é uma questão, os cientistas, os ópticos da época, né, se perguntavam, dado que um observador percebe uma imagem diferente com cada olho, como elas são percebidas de maneira única ou unitária? Ou seja, quando nós observamos qualquer coisa, nós
observamos com 2 olhos, né? E esses nossos 2 olhos, eles fazem a fusão da imagem no nosso cérebro. E a estereoscopia, ela é mais ou menos isso. Ela funde essa imagem através de um visor e, através desse visor, a gente tem uma sensação de tridimensionalidade. E aí, esse aparelho óptico, né, que eu chamo de aparelho óptico, ele vai surgir no âmbito de outros aparelhos ópticos que estavam em voga no século XIX, como a lanterna mágica, fenacistoscópio, zootrópio. E só mais tarde, com a invenção do Daguerre, em 1839, que será feita essa fusão entre essas 2 técnicas. O estereoscópio, na verdade, ele pode ser observado com qualquer tipo de imagem, não só com fotografia, mas é a fotografia que vai popularizar o estereoscópio. Então, você pode passar, por favor? Essa imagem que a gente tem aí é do primeiro inventado, que na verdade é um estereoscópio que ele não deu muito certo, mas ele já tinha a ideia principal, né, que é fundir essas 2 imagens e dar sensação de tridimensionalidade. E a próxima imagem é o estereoscópio de Brewster. São 2 inventores, né? Tem o primeiro inventor, o Wilson, daquele primeiro estereoscópio, e o Brewster, que fez esse estereoscópio mais fácil de ser utilizado. Então, bastava encaixar os olhos ali naqueles 2 visores, e aí as imagens se fundem e dão essa sensação de tridimensionalidade ao observador. E o Brewster, foi ele que teve a brilhante ideia de unir o estereoscópio ao daguerreótipo. E ele vai apresentar a invenção dele, você pode passar, por favor, para a Rainha da Inglaterra, na Exposição Internacional de 1851, e a Rainha da Inglaterra vai ficar muito feliz e satisfeita com essa invenção e vai ajudar a popularizar o estereoscópio. Então, Paris e Londres vão se tornar os polos difusores da estereoscopia. Algumas empresas vão surgir nesse momento. Uma das principais vai ser a London Stereoscopic Society, que tem um lema, né? Nenhum lar sem um estereoscópio. Então, o estereoscópio ele se torna uma forma de entretenimento das famílias e uma forma específica de observar o mundo através de imagens técnicas, principalmente através da fotografia. Então, no ano de 1862, a companhia já teria vendido cerca de 1 milhão desses cartões, que à época já eram produzidos em papel, no modelo desenvolvido por Oliver Wendell Holmes. Eu vou falar mais à frente do Oliver Wendell Holmes. Na verdade, ele é o pensador que eu trouxe para fazer essa relação do daguerreótipo, da fotografia com a estereoscopia, que eu acho que ele resume bem a cultura visual do século XIX, o pensamento dele, né? Mas antes eu quero mostrar, então, pode passar para a próxima. Alguns daguerreótipos estereoscópicos que vão ser produzidos aí nessa época de meados do século XIX, intensamente, principalmente em Paris e em Londres. Os fotógrafos que já eram daguerreotipistas, né, eles vão utilizar a estereoscopia para produzir diversos tipos de imagem. E aí eles acreditavam, né, na objetividade dessa imagem para reproduzir obras de arte, para pensar ciência, reproduzir plantas, né, para não precisar mais depender do desenho, da subjetividade humana. Então, a gente tem esse estereoscópio aí, estereoscópio de Lamière, né, um francês, que ele vai reproduzir várias imagens de um escultor francês, um óptico francês que produziu daguerreótipos estereoscópicos das estátuas de James Pradier. Na próxima imagem, a gente tem um retrato estereoscópico, um daguerreótipo estereoscópico é um retrato, e é bem interessante essa imagem, porque aí a gente vê uma fotografia, né, bem típica, um retrato de um homem, e tem aí o suporte em que ele é visualizado, em que esse estereoscópio é visualizado. E na próxima imagem, a gente tem... Pode passar, por favor. Aí eu já entro no Holmes, o Oliver Wendell Holmes, que era um pensador, um escritor, um médico, né, um verdadeiro cientista, e ele era norte-americano, ele também se encanta muito com a fotografia, e principalmente com a estereoscopia, e ele vai escrever vários textos falando sobre a estereoscopia e a fotografia, mas principalmente defendendo a objetividade
da fotografia e da estereoscopia. O Holmes, então, ele era um poeta, humorista estadunidense, grande entusiasta da fotografia e da estereoscopia. Descreveu a fotografia como uma técnica de cópia puramente mecânica e objetiva, destituída de seleção ou composição humanas. Escreveu extensivamente sobre as fotografias que davam a ilusão de tridimensionalidade, fenômeno que apelidou de estereografia. Para Holmes, as imagens estéreo constituíam as representações realistas mais convincentes, chegando ao ponto de sugerir que os objetos originais, diante delas, perdiam o seu valor. E criou um tipo especial de visor estereoscópico, que é o da próxima imagem. Então, esse é o visor do Holmes, que era mais fácil de ser visualizado, porque você tinha como segurá-lo, né? E as imagens do Holmes já eram feitas de papel. Então, era bem mais prático visualizar essas imagens estereoscópicas nesse formato. Não corria o risco de, enfim, quebrar, eram mais leves, etc. E eu vou ler aqui um pouquinho, separei alguns trechos de um texto muito famoso do Holmes, que é o Estereoscópio e o Estereógrafo, que ele escreveu em 1859, que ele vai falar das maravilhas, né, da fotografia, do daguerreótipo e das maravilhas do estereoscópio. Para Holmes, o daguerreótipo foi capaz de fixar a mais fugaz das nossas ilusões. Em suas palavras, aquela que o apóstolo, o filósofo e o poeta utilizaram da mesma maneira como arquétipo da instabilidade e da realidade. A fotografia completou o triunfo a fazer uma folha de papel refletir imagens como um espelho e mantê-las como uma pintura. Então, ele é a crença na objetividade da fotografia. E aí, mais adiante, ele vai começar a falar do estereoscópio. Um estereoscópio é um instrumento que faz as superfícies parecerem tridimensionais. Todas as imagens em que se trabalha adequadamente a perspectiva, a luz e a sombra têm mais ou menos o efeito de tridimensionalidade. Mas com esse instrumento, esse efeito é potencializado a ponto de produzir uma aparência de realidade que engana os sentidos com sua verdade ilusória. A estereografia, como temos chamado a imagem dupla concebida para o estereoscópio, deve ser o cartão de apresentação para fazer todos os conhecimentos da humanidade. O primeiro efeito de olhar para uma boa fotografia através do estereoscópio é uma surpresa, como nenhuma pintura jamais produziu. A mente tacteia o seu caminho até as profundezas da imagem. Os ramos desencarnados de uma árvore em um primeiro plano estendem-se para nós como se fossem arrancar-nos os olhos. O cotovelo de uma figura projeta-se de modo a tornar-nos quase desconfortáveis. Depois, há uma quantidade tão assustadora de pormenores que temos a mesma sensação de complexidade infinita que a natureza nos dá. Um pintor mostra-nos massas. A figura estereoscópica não nos poupa nada. Tudo deve estar lá, cada vara, cada palha ou arranhão, tão fielmente como a cúpula de São Pedro ou o cume do Mont Blanc, ou a quietude em constante movimento do Niágara. O sol não é respeitador de pessoas nem de coisas. E aí ele vai continuando falando, né, das maravilhas que é observar uma estereoscopia. É precisamente as coisas que um artista poderia deixar de fora ou reproduzir de maneira imperfeita que a fotografia dá toda a atenção, tornando assim perfeitas as suas ilusões. O tempo virá em que um homem que quiser ver qualquer objeto natural ou artificial irá à Biblioteca Estereográfica Imperial, Nacional ou Municipal pedir a sua pele ou forma, como faria com um livro em qualquer biblioteca. E aí ele vai defender, né, que criem-se coleções estereográficas especializadas, assim como temos bibliotecas profissionais e outras bibliotecas temáticas. Ele fez essa previsão e esse pedido, e, na verdade, de um certo modo, isso vai acabar acontecendo no século XIX. As empresas especializadas vão começar a produzir em massa cartões estereoscópicos, coleções estereoscópicas. Algumas dessas empresas vão chamar essas coleções de biblioteca estereoscópica. Eu vou mostrar para vocês na próxima imagem. A gente tem esse modelo da Imperial Series, que era uma empresa norte-americana, estadunidense. Eu gostei dessa coleção, é bem legal, porque você vê, né? Eles vendiam essas séries temáticas, que podia ser até pornografia, mas em geral eram séries turísticas, né? Fotos tiradas em diversos lugares do mundo, ou com temas específicos, até pedagógicos, educacionais. Enfim, geografia, biologia, ciências naturais em geral. Tipos exóticos, exatamente.
A outra série que eu vou mostrar para vocês é da Keystone View Company, e essa que é a chamada Stereograph Library, né, que vocês podem ver que até o formato da caixa que vinha as estereoscopias era o formato de um livro. E aí você comprava, né, o visor estereoscópio, a caixa com a coleção, e você ia montando a sua coleção. Então, nessa época, no século XIX, né, principalmente as famílias mais abastadas, era muito comum ter nessas casas, além do álbum de fotografia das famílias, essas coleções estereoscópicas que eram formas específicas de ver o mundo, uma maneira de ver o mundo no século XIX. Você pode passar, por favor? Tem um pesquisador português, né, que ele estuda estereoscopia, e ele estudou algumas coleções pedagógicas que eram usadas em escolas de Portugal. E aí ele faz algumas observações importantes que eu trouxe aqui para vocês. Estas imagens fundaram a noção de espetáculo visual no período vitoriano, através da representação de fenômenos naturais ou humanos, gerando sensações de espanto e admiração no observador. Ao longo de toda a segunda metade do século XIX, a estereoscopia triunfa como entretenimento, como turismo, como gabinete de curiosidades portátil. Na fotografia estereoscópica, conciliam-se a espetacularidade do assunto com a espetacularidade do suporte, numa procura de incremento das sensações ápticas e imersivas que o meio já possui naturalmente. Então, o Rodrigo Peixoto ele vai defender que a estereoscopia ela vai ser um espetáculo, né, que vai se anteceder ao cinema, à televisão. Seria esse tipo de entretenimento mais importante do século XIX. E aí eu trouxe para vocês alguns exemplares, né, de estereoscopias. A gente tem aqui, na minha tese, eu divido, né, os grandes temas da estereoscopia. Primeiro, a estereoscopia pedagógica, que é essa que o Peixoto vai trabalhar. Então, essa é uma fotografia também da Keystone View em parceria com a Pestalozzi Educacional, que vendia essas coleções para as escolas. Essa estereoscopia foi tirada no Nyanza, na África, e ela é bem dessa lógica do exótico, né, dos imperialistas que estão aí conquistando suas colônias nos lugares distantes e exóticos e mostrando como são esses lugares na Europa. A gente tem o próximo, o turismo estereoscópico, né, que é o chamado turismo de sofá. Então, essa estereoscopia que eu trouxe é da empresa Underwood & Underwood, que tinha uma série chamada Grand Tour through Stereoscope, algo do tipo. E aí ela tinha séries de cada país, cada região do mundo diferente. Essa do Italy through the Stereoscope. E, por fim, o outro tema, que é a estereoscopia erótica, que também foi muito comum no século XIX. Essa é da Imperial Series, mas a maioria das empresas produziam esse tipo de estereoscopia. E geralmente o pai de família comprava a caixa, né, para os seus filhos e para sua esposa, e comprava a caixa dele também de fotografias eróticas para observar na intimidade do lar, não deixava na sala. Mais tarde, no final do século XIX, já na década de 90 do século XIX, um francês chamado Jules Richard vai trazer um novo tipo de fotografia estereoscópica. Pode passar, por favor? Que era a Veriscope, a câmera integrada com um visor. Esse tipo de câmera vai ajudar a popularizar muito a estereoscopia, principalmente aqui no Brasil. No Brasil, no século XIX, a gente tem uma produção bem tímida de estereoscopia, mas a partir da Veriscope, essa produção vai aumentar substancialmente, justamente porque essa câmera... Você pode passar, por favor? Ela facilitava, né? Você podia tirar a foto com muito mais facilidade, ela era muito mais prática. Então, a gente pode ver essa câmera dupla, né? Com dois visores, ela tirava duas fotografias mais ou menos parecidas, e a câmera ela já vinha com um visor também, então você podia visualizar essas estereoscopias. A grande diferença é que ela era em vidro. Pode passar, por favor. Esse daí é um reclame, né, da Veriscope. E aqui a gente tem uma vista estereoscópica em vidro da Jules Richard. Essa imagem é da Primeira Guerra Mundial, que além do turismo estereoscópico, a gente vai ter o turismo de guerra, que vai ser muito comum nessa época.
e as estereoscopias vão retratar principalmente a Primeira Guerra Mundial. Então, a estereoscopia ela tem essa coisa, né, de você ver muito de perto, de uma maneira muito realista. Então, tinha esse choque, né? Eu acho que essa imagem ela representa bem esse choque de observar uma estereoscopia e ter a sensação de que você realmente estava lá, no lugar em que a imagem foi tirada. A próxima imagem é de um turismo estereoscópico clássico, né? E, por fim, o erotismo, né? A fotografia estereoscópica erótica, que o Jules Richard, que era o dono dessa empresa, ele gostava muito. Ele não só tinha, não só mandava produzir essas fotos, ele tinha um verdadeiro harém. Tinha mulheres, né, que posavam para ele, que eram as damas, né, daquela época, e ele produziu várias fotografias desse tipo. Para terminar, rapidamente, vou falar dos cartões estereoscópicos brasileiros, que vão começar a entrar no Brasil bem nessa época do final do século XIX e vão se tornar bastante populares. A gente, no meados do século XIX, a gente já tem o consumo dessas vistas estereoscópicas que eram produzidas principalmente na Europa e nos Estados Unidos e vinham de fora. E nesse finalzinho do século XIX, na última década, a gente vai ter produção nacional. Um dos principais produtores de cartões estereoscópicos brasileiros vai ser o Conde de Agrolongo, que ele é o dono da marca de cigarros Veado, que ele distribuía cartões estereoscópicos como brinde nos cigarros dele. E eram os cigarros mais famosos da época, mais consumidos na época, então ajudou a popularizar. Mas eu achei muito interessante, eu não sabia disso, eu soube disso agora, né, quando eu estava pesquisando as imagens para trazer para cá. A semelhança do visor estereoscópico do Conde de Agrolongo, né, da marca Veado, com o da Imperial Series. Então, ele claramente copiou não só o visor, mas também os cartões, o tipo de cartão, é muito parecido. E, por fim, os cartões estereoscópicos, esses são da marca Veado. Pode passar o próximo. A gente tem o da Rodrigues & Company, e essa série, parte dela, né, 70, se eu não me engano, estão depositadas aqui no Arquivo Nacional. E eu descobri isso também durante a produção da tese, fiquei muito feliz de saber dessa coleção. A Rodrigues & Company ela atuou num breve período no Brasil, entre 1890 e 1910, se eu não me engano, e produziu esses cartões que eram vendidos em lojas como livrarias e papelarias em geral. E é uma coleção muito interessante que vai retratar o Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, bem no início da República, bem no início do período republicano. E, enfim, convido os pesquisadores a virem ao Arquivo Nacional, então olharem pelo CIAN, né, que é um deleite, essas estereoscopias. É isso, gente. Muito obrigada pela atenção. Boa tarde. Antes de tudo, eu queria agradecer muito ao convite, especialmente ao professor Ismênia Martins e ao Mauro Domingues, né? Eu acompanhei as primeiras conversas, né? E estava a par de que havia essa proposta de fazer esse primeiro Seminário Nacional de Arquivos. Muito também um pouco do que a Lu falou, mas eu gostaria de dizer por que é tão importante, né, que a gente pense nessa fotografia de arquivo, e isso toca um pouco com a trajetória do grupo de pesquisa, né, particularmente de um trabalho que eu vim desenvolvendo já há muitos anos com a professora Maria do Carmo Raim, que é historiadora também nessa casa, mais recentemente Maria Elizabeth Breia, que é olhar para essas fotografias, para esses fundos e coleções do acervo do Arquivo Nacional. A gente já trabalhava, né, obviamente, com essas imagens para publicações, para exposições, e sempre, claro, com uma reflexão sobre a imagem fotográfica, mas foi a partir de 2005 que nós passamos a ter a fotografia como um objeto, né, a desenvolver projetos sobre fotografia.
Então, é uma trajetória que agora se encontra com essa proposta e que eu acho que é muito feliz. Particularmente, né, nós, bom, também já teve um pouco a propaganda, mas eu vou aproveitar e mostrar a revista que nós editamos, né, os 180 anos da guerra, que eu pude fazer também com o pesquisador Marcos Lopes, que agora é professor visitante na UFMG, mas que é originalmente do Instituto Benjamin Constant, que foi uma alegria trabalhar com ele, também aprendi muito. O projeto Retratos Modernos, então, como eu disse, foi iniciado em 2005, foi lançado, na verdade, em 2005, contava com o patrocínio do programa Petrobras Cultural, e foi para nós um marco, e até hoje eu estou mostrando, não só pelo quase 15 anos desse projeto, mas porque ainda existe, além do livro, existe o portal Retratos Modernos, que pode ser consultado, e onde nós reunimos cerca de 52 fotógrafos que nós identificamos no acervo do Arquivo Nacional. Tem muitas fotografias do século XIX, mas que eram de autores não identificados, né? Que acho que é mais correto do que falar anônimos. Então, e nós tínhamos essa proposta de trabalhar por fotógrafos, isso também é uma questão importante para nós, porque ao mesmo tempo que a gente mostra o fotografado, o estúdio, toda essa história que de alguma maneira eu vou tentar falar um pouquinho aqui, nós não queríamos perder de vista a questão da autoria para desnaturalizar essa relação com a fotografia, né? Não é uma relação... e isso também é uma questão para os arquivos, para a história e para a fotografia, de transparência com seu referente. Então, não vou passar aqui por todas as discussões sobre a interpretação da fotografia e suas mediações, até porque eu tenho aqui à minha frente a professora Ana Mauad, acabo falando alguma besteira. Mas queria um pouco fazer essa introdução, então, e falar, então, por que é tão importante, porque nós ficamos tão felizes também com essa iniciativa, dada essa tradição, né? Mais recentemente, falou-se também aqui do portal Brasiliana Fotográfica, que está presente a André Vanderlei, e também da área de pesquisa, eu, Maria do Carmo, né, e a Maria Elizabeth Breia, uma curadoria e pesquisa do material que está sendo incluído nesse grande repositório, que é muito interessante, e que pode ser visitado de várias maneiras, né? Oferece muitas formas de pesquisa, mas também a partir do blog, quando a gente também produz texto, tem uma certa proposta de curadoria mesmo, né? Além da seleção das imagens que precede. Para pensar essa relação entre a fotografia, né? O retrato, né? Que será o nosso fio condutor, os 180 anos da guerra, e os arquivos, não faltam relações possíveis, né? A fotografia, os arquivos, a história, né? E a própria ideia de modernidade que pautam, né? Que configuram, na verdade, o século XIX, eles estão de tal maneira imbricados que talvez seja mais difícil que a gente tente separar, de alguma maneira, essas instâncias, né? Bom, então, nós vamos começar aqui, assim, falando desse principal conjunto de daguerreótipos, que, na verdade, é o grande grupo de daguerreótipos e ambrótipos que nós temos no acervo do Arquivo Nacional, e nós só temos mais um daguerreótipo, que eu aqui omiti para tentar ficar numa certa composição mais orgânica, que é o da família Werneck, né? Esse acervo esse arquivo da família Bicalho, que foi muito bem explorado pelo professor Maurício Lissowski nessa revista, né, eu recomendo a leitura, já existia, né, já tinha sido doado ao Arquivo Nacional, um acervo privado, e esse conjunto chega ao Arquivo Nacional em 2012, né, então, bem depois, e por ocasião, então, dos 180 anos do anúncio, né, do daguerreótipo, nós não resistimos, obviamente, né, a exibir esse conjunto e lançar luz, né? Eu vou tentar ler um pouco para não esgotar aqui também o nosso tempo, né?
Então, o relato lido por François Arago em 7 de janeiro na Academia de Ciências e repetido na sessão conjunta das Academias de Ciências e Artes em 19 de agosto de 1839, estabelece em cerca de 50 páginas uma genealogia da imagem, afinal obtida a partir dos experimentos iniciados por Niepce, a quem Louis Daguerre se associou em 29. A partir das imagens ópticas alcançadas nas câmaras obscuras, o daguerreótipo representou a possibilidade de fixar e conservar sobre uma superfície as imagens assim captadas. Isso. A trajetória descrita por Arago, né, ele lê esse comunicado, né, na reunião, visava garantir a primazia das pesquisas, obviamente havia uma competição, né, eles não eram os únicos, realizadas pela dupla sobre as demais tentativas precedentes ou simultâneas. A técnica doada ao mundo pelo governo do rei Luís Filipe I ficava ainda a dever a captura das cores, como advertiu o cientista. E aí a gente vê que tem uma técnica de colorizar, né, o daguerreótipo, e que era uma coisa cara, né, então às vezes só se fazia uns detalhes, aquela imagem de abertura do seminário mostra isso, né. Arago iria mesmo lamentar também, isso é interessante como ele já trabalha com essa ideia do registro e da memória, né? Ele lamenta que o daguerreótipo não existisse em 1798 na campanha do Egito, privando o público de conhecer com exatidão aquele tesouro ainda intocado. O daguerreótipo seria chamado de espelho com memória, tal a sua qualidade, sendo extraordinariamente precisos, embora apresentassem alguns problemas que são conhecidos, né? Fornecia um exemplar único, fixado em uma placa de metal, tinha a questão dos reflexos e de oferecer uma imagem invertida. Pode passar mais. Isso. Então, tem esse daguerreótipo, são todos, né, enfim, tem uma série, né, que eles fazem em alguns dias no estúdio, né? E outros similares contemporâneos, então, foram o ambrótipo, que nós temos também, o ferrótipo, que me parece que nós temos também, e o calótipo, que é um processo desenvolvido por Talbot, não havendo nenhum exemplar desse no acervo da instituição, salvo o melhor juízo, e sobre o qual escreveu a professora Ana Mauad nesse dossiê também da revista Acervo. Então, a gente pode olhar aqui um pouco, né, esses daguerreótipos que já foram higienizados e reacondicionados, também por uma técnica do Arquivo Nacional, que é a Cristiane Torrão, né, que fez um belo trabalho e que também nos apresentou esse acervo, né? Foi quando nós tivemos esse primeiro contato, fomos procurá-lo. Bom, como já foi lembrado aqui, né, pela nossa diretora, os últimos anos da década de 1840 encerram outros acontecimentos que, em distintas latitudes, teriam hoje um sentido bastante reconhecível, né? Em 1838 é criado o Public Office inglês e no Brasil o Arquivo Público do Império. O que poderia, então, parecer apenas uma coincidência cronológica, né, nós sabemos que não é. A manifestação de alguns projetos que identificam o século XIX, tanto no que se refere à tarefa de escrever uma história nacional, na qual os arquivos figuram como depositários dessa história científica, quanto ao significado que adquire a imagem técnica, né, eles se encontram nesse lugar. Na França, os anos 1839 e 41 também são assinalados pelo reconhecimento do Estado francês à Daguerre e, ao mesmo tempo, por um plano de classificação que é instaurado nos arquivos franceses, né? E aí tem um texto que foi publicado na revista Arquivária, da Joanne Schwartz, que é muito interessante, porque ela fala exatamente dessa relação entre a fotografia e os arquivos e o Arquivo Nacional da França, né? Então, também parte do ministro do Interior, do Chatel, a proposta de uma pensão para Daguerre, vindo também daquele ministério, né, nesse mesmo momento, as instruções para organizar e classificar os arquivos departamentais, o que para muitos marca a era moderna da teoria e prática arquivísticas. Mas se a muitos arquivistas veem os princípios de respeito aos fundos e à ordem original como um meio natural e objetivo de preservar um registro acurado e verdadeiro das ações e transações de um passado histórico, pode-se sugerir, administrativo, né, desculpa, pode-se sugerir que esse novo sistema de classificação, diz essa autora, na verdade representou uma visão política dominante do Estado francês
depois de 1790, né, que se estabelece, então, como algo que é estável, uniforme e homogêneo. E essa característica, né, essa confiabilidade, né, dos arquivos também era algo que estava presente na fotografia. É a ideia do registro, de uma verdade, né? E é por isso que eles têm essa ideia documental, né, e de um lastro de realidade que aproxima tanto, nesse momento, a fotografia dos arquivos. Mas não só, né? Então, a gente vai falar um pouco também dessa relação que é da modernidade, das cidades, da técnica, das ferrovias, né, de todo esse mundo que envolve também a fotografia e essa ideia de uma história que se faz científica, que se faz por documentos, se faz nos arquivos, né? Então, o século XIX, né, que a gente, né, tantas vezes repete como o século da história, mas não só porque se escreve história, mas porque esse é o olhar que se lança para a história, né? E que configura, né? Quer dizer, uma coisa que eu acho muito interessante que eu anotei nesse texto, não só a fotografia não mostra simplesmente o que é moderno, mas ela faz com que isso seja moderno, né? Ela cria essa modernidade no próprio olhar. Então, esses eventos não eram desconexos, né, e apontam para as premissas epistemológicas do século XIX, sobre as quais as práticas arquivísticas e fotográficas repousam. Pode-se, portanto, situar esses eventos no empiricismo de meados do XIX, um tempo, diz Schwartz, em que as tecnologias fotográficas e a classificação arquivística, tomadas como ferramentas de conhecimento, reuniram a promessa de controle sobre um mundo crescentemente complexo. Então, é essa estabilidade, né, que em outros tempos a ciência também pôde proporcionar, né, quando a gente pensa no século XVII, por exemplo, essa estabilidade, esse apaziguamento, né, essa possibilidade de sedimentar tantas incertezas, é também algo que a fotografia e os arquivos proporcionam, né? É algo que é redutor da complexidade, que cria uma realidade. Compreendida a partir das esferas de poder, antes de tudo pela industrialização, a fotografia pode ser rapidamente absorvida pela burocracia, pelos encarregados de gerir a sociedade. As fotos deixam de ser imagens de brinquedo. São o veio condutor de uma abordagem redutora da realidade que é tida por realista. Então, as fotografias, diz Susan Sontag, em seu clássico Sobre Fotografia, e essa passagem é muito útil para a nossa reflexão, foram arroladas a serviço de importantes instituições de controle, em especial a família e a polícia, como objetos simbólicos e como fontes de informação. Assim, na catalogação burocrática do mundo, muitos documentos importantes não são válidos, a menos que tenham colado a eles uma foto comprobatória do rosto do cidadão. A gente vai ver isso, não a gente agora, né? Mas a gente vê isso numa série de registros que é muito interessante, que é dos imigrantes, né? Dos estrangeiros, principalmente a partir do século XX, né? Quando esses documentos passam a portar fotografia. Dessa passagem, né, o aspecto mais importante é o que se refere a essa ideia de uma catalogação do mundo, que confere uma confiabilidade à fotografia, né? E como a gente já tinha, de alguma maneira, comentado, é equivalente a essa certeza que a gente tem no sistema bancário, o que o André Royer define como imagens fiduciárias, né? Quer dizer, algo que tem um valor e uma credibilidade, uma confiança que independe, né, que você possa ver o lastro, né? Quer dizer, que vale por si mesmo, e isso é muita ideia do próprio capitalismo, né? A ideia da moeda, né? Então, nesse sentido. Um outro aspecto bastante interessante, né, que a gente já se referiu aqui quando diz que a fotografia, ela mesma, ela não só exibe a cena da modernidade, né, mas ela constitui uma visualidade própria da modernidade, é pensar em todos esses siglos, né, em todas essas recorrências da modernidade, que tem a ver com as rupturas, né, que foram empreendidas pela Revolução Industrial, a vida cotidiana das grandes cidades, a distribuição das mercadorias, enfim, toda essa ideia que é o imperativo da circulação, sobretudo na segunda metade do XIX, como afirma Tom Gunning. E ele diz que a fotografia também circula, né? E esse é um aspecto que normalmente é negligenciado, porque a gente pensa na fotografia atrelada ou não ao seu referente, né? Mas ele fala, mas a fotografia, ela circula
realmente separada do seu referente, ela vai aonde o referente não vai, né? Então, as imagens das pessoas ou das cidades, enfim, elas circulam por um mundo, né? E descrevem um raio muito mais amplo do que aquele, né, do próprio referente, né? Por outro lado, essas pessoas e esses objetos fotografados, eles nos dão essa ideia de que algo existiu, né? De que isso existiu, eles nos confirmam isso, né? Então, essa ideia da circulação é interessante, e assim é que a fotografia ela é um índice da modernidade, compartilhando com a moeda e o capitalismo a possibilidade de transformar objetos em simulacros transportáveis, um equivalente universal. E elas circulam, as fotografias, também nesses pequenos formatos que são cada vez mais intercambiáveis e passíveis de serem colecionados, transitando do estúdio às vitrines, aos álbuns, às famílias, e que servem ainda ao controle dos indivíduos, dos grupos, ao estabelecimento das taxonomias tão caras ao século XIX, enquanto projetam seu lugar nos arquivos. Eu ainda tenho tempo? Nós sabemos, né, também é bastante conhecida essa diferença entre entre os fins utilitários da pintura, os retratos cumpriam uma importante função. Quase todo mundo que se prezava, né, mas obviamente era um grupo muito restrito, deveria posar para o seu retrato pelo menos uma vez na vida. Com a fotografia, os retratos deixaram de ser uma função dos pintores, que por sua vez também não precisavam mais executar essa tarefa. O retrato fotográfico tornou-se assim a marca mais representativa da distinção entre fotografia e pintura. E o retrato ele vai marcar, né? É o primado da fotografia, né? Como já se disse, também um ganha-pão do fotógrafo, e já se nasce dessa maneira comercial, né? Quer dizer, enfim, o retrato toma dianteira e, ao mesmo tempo, tem todo esse impacto para a própria história da arte, não só da imagem técnica, né? Conforme aponta Walter Benjamin, essa distinção não se dá apenas em função de uma maior qualidade técnica e do preço inferior da fotografia. Diferentemente dos retratos pintados, em que o indivíduo é representado a partir do estilo de uma época e de um pintor, a pessoa retratada na fotografia permanece presente. Sabemos que ela de fato existiu, que esteve presente diante da câmera naquele instante registrado pela imagem. Esta, mesmo quando afastada do contexto em que foi produzida, tornando-se anônima, continua contendo o indivíduo fixado pela fotografia. Então, como escreveu a Patrícia Lavelli, o retrato fotográfico sugere, portanto, a existência de um indivíduo singular e dotado de interioridade, de um eu que não se perde na sua representação. O indivíduo fotografado é, pois, apresentado ao espectador da imagem como se fosse um fato. A impressão de objetividade que a imagem fotográfica nos passa diz mais sobre nossas categorias de apreensão do mundo visível do que sobre a veracidade do fato. Então, a fotografia, ela vai permitir que o retrato, até então restrito às paredes das residências dos mais abastados, se difunda e ainda que se mantenha como um elemento sagrado, né, que tinha aqueles álbuns de família, que até tinham caixinhas de música, enfim, né, todo mundo conhece, né, o lugar de honra e quase sagrado, né, do álbum de família, nessas salas de visitas oitocentistas, né, ainda assim ela atinge um número impensado de pessoas, né. A maior parte das pessoas não sabia como eram seus antepassados, por exemplo, né, não sabiam como tinham sido suas famílias. Então, isso elas passam a ter essa ideia, né, inclusive de uma genealogia, né, e de uma memória familiar, né. Em meados da década de 1950, os estúdios já haviam se tornado endereços conhecidos nas principais ruas de toda a Europa, dos Estados Unidos e de outras partes do mundo. Eram lugares da moda para ver e ser visto, e atraíam pessoas de todos os estratos da sociedade. A classe média, com seu recém-conquistado poder de consumo, gostava de ser amplamente retratada, igualando-se à aristocracia, que igualmente adotou essa mídia moderna e que fazia com que seus rostos se tornassem conhecidos. Na década de 1950, os retratos fotográficos ainda eram relativamente caros e tecnicamente de difícil execução, o que seria atenuado pelo advento da carte de visite, que utilizava uma câmera de 4 lentes. Então, assim, a carte de visita ela é o formato que é mais abundante no acervo do Arquivo Nacional, e não à toa, não é? Porque ela
ela invadiu o mundo, né? E depois acaba sendo também um pouco substituída pela Kafka Miné, mas é essa grande onda que invade a Europa e mesmo, né, que com todas as diferenças, as capitais brasileiras e também, a gente sabe, pelo interior, né? E é um formato que é trocado, intercambiado e que é produzido numa escala impensável até então. O método foi patenteado na França em 1850, mas só entrou em uso em 1857, né? E o responsável foi o André Adolphe Eugène Diderot, né? Ele conseguiu um método, então, que permitia que 8 retratos fossem impressos no mesmo negativo, sendo possível também fazer experiências com o tempo da exposição. O resultado da impressão em papel albuminado era uma pequena imagem retangular, colada sobre um cartão com o nome do fotógrafo, do estúdio, seu endereço e as distinções recebidas. A popularidade do retrato aumenta drasticamente quando as elites políticas e sociais começam a usar carta de visita para disponibilizar seus retratos ao público em geral. Fotógrafos imploravam para captar o retrato de celebridades. Fotógrafos mais ou menos sérios ou talentosos inundam o mundo, então, com esses retratos. Em 1862, destaca o historiador Alain Courbin, Diderot, que era então considerado o fotógrafo mais rico do mundo, vende sozinho 2.400 cartões por dia, indicando que acender a representação e posse de sua própria imagem é algo que instiga o sentimento de autoestima, que democratiza o desejo de atestado social, né? E esse texto é um texto que está publicado numa série bastante já tradicional e antiga, que é a História da Vida Privada, né? E é muito interessante que o retrato tem essa dimensão do privado, né? E daí a gente pensar o quanto é importante também que se recolham, mesmo aos arquivos públicos, esses acervos privados em qualquer época, mas principalmente para o século XIX, porque são formatos, técnicas, processos, né, que ainda não estão, obviamente, nas instâncias públicas, então, nos arquivos públicos você não teria, né, esse tipo de coleção, e que, obviamente, se relaciona, né, com as demais esferas também da vida pública, né, isso é indissociável. Então, esse é um comentário também a fazer sobre o acervo da instituição do Arquivo Nacional, que é o final da minha fala aqui que eu vou passar. A maior parte dessas cartas de visita, cartão gabinete, se encontram reunidos numa coleção que se chama Fotografias Avulsas, né? Quando eu entrei aqui no Arquivo Nacional, se chamava História da Fotografia, mas não se considerou, né, que era um bom nome, passou a se chamar Coleção Fotografias Avulsas. E, além disso, nós temos, claro, nos arquivos privados também, essas cartas de visita, cartão gabinete. Então, pode passar um pouquinho. Já está bom, né? Então, milhares de retratos se alinham nisso que nós podemos classificar como um dos grandes livros do 800 no Brasil, esse álbum de família, né, imaginado, que a gente está aqui ampliando. Como observou o historiador Boris Kosoy, a potencialidade do retrato fotográfico como objeto de consumo foi rapidamente percebida pelos pioneiros fotógrafos desde os tempos da daguerreotipia, com as classes mais abastadas inscritas entre os primeiros clientes desses profissionais, normalmente estrangeiros, que aqui permaneciam por pouco tempo inicialmente, né? Com a carta de visita, outros viriam se perpetuar pela imagem com o retrato regendo a expansão da fotografia. Os retratos do acervo do Arquivo Nacional se incluem em um álbum de família imaginado, reunido em arquivos privados ou em seus deslocamentos, né? Eles vão sendo transformados em avulsos, obedecendo a sua circularidade de origem. Um álbum de família bastante conhecido é aquele no qual poderíamos inserir os retratos da família imperial, fartamente fotografada, sobretudo o próprio imperador, o entusiasta da fotografia, assim como a princesa Isabel. A conhecida fotografia de Pedro II, duplicado como interlocutor de si mesmo, né, uma foto conhecida, sentado de pé por Carneiro e Gaspar, no final da década de 1860, brinca com o fascínio que a técnica exercia então. Outro fotógrafo e de larga presença em acervos por todo o país e no exterior, Alberto Reinschel, também marca as fotografias avulsas do Arquivo Nacional. O fotógrafo é lembrado por Gilberto Ferreira, de quem dirá ter sido, antes de tudo, um exímio retratista. Não há quase nenhum álbum de família em que não figurem retratos de avós tirados por Alberto Reinschel.
Era público seu prestígio como fotógrafo de crianças, que é visto numa pequena série da coleção do Arquivo Nacional. Outros nomes, como de José Guimarães, Joaquim Isley Pacheco, são representativos do primeiro time que atuava na corte, mas não só. A fotografia se estendeu para além dos limites da corte, com estúdios em outras capitais e por meio de fotógrafos itinerantes. Nobres ou grandes nomes da política imperial, de que são exemplares o Barão do Bom Retiro ou Visconde de Lima Duarte, foram retratados pelos fotógrafos mais famosos, assinalando um processo iniciado com o daguerreótipo, interpretado por Gilberto Freire, para quem a fase de transição da sede de poder das casas grandes rurais para os sobrados urbanos ou suburbanos marcou também entre nós a transição do retrato pintado por artista para o daguerreótipo e a fotografia. Retratos de família, de camadas em ascensão nos centros urbanos, fotos posadas que em si contam uma história da fotografia e do olhar no 800, de um mundo que se deu a conhecer também uma galeria de rostos, poses, e que eram ainda um último recurso ao quadro, os elementos de um cenário, ao artifício que padronizava os retratos. Viriam partilhar as cenas de rua e vistas, compondo o que talvez se possa considerar, segundo o Piano Bezerra de Menezes, uma iconosfera, reunindo as imagens guias de uma sociedade, imagens de referência recorrentes, catalisadoras, identitárias, ou aquelas que, em linguagem não técnica, são conhecidas como emblemáticas ou ícones, integram aquela rede de imagens. A predominância desse público deve-se aqui não apenas ao perfil hierárquico da sociedade brasileira do século XIX, mas, igualmente, à composição do próprio acervo conservado na instituição. Isso. A coleção de retratos concentra-se primordialmente nas fotografias de famílias e não naqueles tipos urbanos, sendo raros realmente os indivíduos da população negra brasileira. Essas fotografias, então, são raras no acervo do Arquivo Nacional e elas transitam entre o álbum de família, instância de controle e ordem pública, e, de modo geral, na imensa distância entre tais indivíduos, grupos e a memória, cuja gestão hoje se faz também nos arquivos. Obrigada. A gente tinha conversado que agora vocês poderiam fazer perguntas, né, antes da próxima mesa. Então, tudo no final? Então, tá bom. Então, a gente faz aqui essa pausa, né, e agora vem a segunda mesa. Dando continuidade aí ao primeiro seminário, agradeço aí a palestra de todas, foi um momento único, especial, né, em torno desse objeto tão fascinante que é a fotografia. Dando sequência ao evento, tá, vamos chamar para compor a segunda mesa, da tarde, né, a primeira palestrante, a professora doutora Ismênia, já se encontra na mesa, né, ela é professora emérita da UF, e atualmente é presidente da Associação Cultural do Arquivo Nacional. E, na sequência, vamos chamar a professora doutora Marileia Inui. A professora Marileia é doutora em Sociologia pela USP e professora da Escola de Serviço Social da UFRJ. E, por fim, mas não menos importante, a professora doutora Ana Maria Mauá, que é professora e doutora em História pela UF. Bom trabalho às palestrantes. E uma referência nacional, internacional, na questão da fotografia. Bom, nós vamos começar, eu falo, né? Apresentando a mesa. Quem que vai projetar? Você acha que... Ah, está aí com você? Quer que eu vá lá e... Ah, meu Deus do céu. Cadê Mauro Domingos? Mauro Domingos? Salva a gente ali. Não, é o outro. Não, as três de cima que são dessa mesa. Essa.
Bom, nós tínhamos uma proposta do Mauro. Boa tarde a todos, mais uma vez. Nós tínhamos uma proposta do Mauro Domingues de fazermos uma mesa sobre a importância da fotografia no Brasil, para a sociedade brasileira, etc. Então, nós achamos, né, eu, sobretudo, que tenho uma larga experiência como professora, sei lá, acho que quase 50 anos, né, num programa de pós-graduação muito importante no Brasil, que é nível 7, que recebeu, ao longo dessas décadas, alunos do Brasil inteiro, né? E depois coordenei, durante quase 20 anos, um grupo da AMPU, né, sobre fotografia e história, né? Sobre imigração e história, eu, na verdade, vi a amplitude do tema, os desafios que o tema colocava, pela amplitude do tema, a complexidade que é pensar Brasil, a diversidade regional, né, e as diferenças conjunturais e socioeconômicas. Porque, às vezes, numa mesma conjuntura, num país como o Brasil, você encontra especificidades regionais, né, que não permitem uma caracterização conjuntural que identifique uma mesma realidade socioeconômica para o Brasil inteiro. Isso era assim há 100 anos atrás, era 50 e, infelizmente, ainda é hoje, né? Eu vi aterrorizada outro dia no Globo Rural, no último domingo, os resultados do censo agrícola, o negócio do analfabetismo. Você vê jovens lindos dizendo que não estudaram porque a escola ficava a 95 quilômetros da casa, a escola mais próxima, né? Por exemplo, meu pai andou 5 quilômetros para estudar, mas 95 acho que é impossível, né, andar. Então, é uma realidade, é uma diversidade, né, que cria a impossibilidade de fazer generalizações para esse país. Afinal de contas, nós não somos a Holanda, nós não somos a Bélgica, nós somos esse país de dimensão continental e de grande complexidade. Então, nós propusemos uma mesa, né, com um recorte muito específico, que é a questão da imigração, né, que é um tema que nós todas, que eu e a Marileia temos trabalhado muito, e que a Ana tem sempre feito um diálogo com a gente e participado, inclusive, de algumas atividades, coordenadora que foi, não sei nem se é ainda, que foi do nosso laboratório de História Oral na UF, que é uma referência nacional também nesta área, né? Então, pode passar o slide. Aí isso eu já falei, a título de introdução, a amplitude, pode passar. Então, nós propusemos uma mesa em que eu vou falar sobre a primeira metade do século XIX, tentando passar para os senhores o impacto que eu tive de perceber essa diversidade do Brasil nesse período, e ressaltar a importância dos fotógrafos e a existência de uma cultura fotográfica nos coloniais desse período. O outro recorte será feito em torno do Rio de Janeiro, onde Marileia Inouye vai apresentar a questão nas regiões periféricas, Nova Iguaçu, Caxias, Baixada Fluminense, de maneira geral. E a Ana Mauad, mais ou menos para o mesmo período, vai pegar a capital, o Rio de Janeiro, estudando particularmente um grupo de origem libanesa, tanto na fotografia quanto na imprensa. Então, eu vou começar, porque cronologicamente eu sou a primeira mesmo. Bem, os núcleos coloniais que eu escolhi, nenhum deles foi alvo de minha pesquisa individual, né? Eu pude ir construindo essa reflexão através desse mapa de produção que aparecia, né, nesses grupos que eu coordenava, ou
dentro da universidade, através de ser professora e ter alunos trabalhando comigo, ou ter orientadora de teses, ou ser membro de bancos de teses orientados por outras pessoas, como Paulo Knaus, como a Ana Mauad, etc., né? E também na coordenação da AMPU. Então, eu fiquei muito impactada, né, de conhecer a realidade de dois núcleos coloniais do século XX. Um do finalzinho do século XIX, começa em 1896, mas em 1900 é que começa mesmo a ocupação efetiva, a derrubada da mata, e o outro em 1950. O de 1950, então, era impactante para mim, era impactante, porque, na verdade, era aquela região, era o núcleo de Marechal Rondon. O primeiro é o núcleo de Ijuí, né, que eu vou já falar um pouquinho sobre. Já vou falar agora, para ser mais rápido. Podemos passar. Quer dizer, isso aí eu vou falar depois. O núcleo de Ijuí, na verdade, ele era... deixa eu ver se eu botei isso depois ou antes. Só seguir aqui para não... Não, é agora mesmo. Não. E dentro dessa perspectiva, esses dois núcleos, né, eles causam um impacto para... Porque a gente pensa que conhece o Brasil e não conhece, né, pela distância que tem entre um e outro, quer dizer, são praticamente 50 anos da criação de um núcleo de desenvolvimento para o outro, e, na realidade, você vai ver uma série de reprodução de fenômenos. Por isso é que eu escolhi esses dois núcleos, né? São dois núcleos que correspondem à expansão da fronteira agrícola, né? São zonas, o núcleo de Juí é no noroeste do Rio Grande do Sul, e o de Marechal Rondon, no Paraná, onde havia até uma pretensão de se criar um Estado, havia proposta na Câmara Estadual de criar um Estado chamado Estado do Iguaçu, que acabou não sendo criado, e deu origem a vários distritos e depois a vários municípios, do qual o Marechal Rondon é um deles, né? Por que eu escolhi esses dois acervos? Porque, na verdade, são acervos expressivos, são... O que está escrito aqui? Cultura migrante. Aí eu tenho aqui. Vou seguir por aqui que eu não estou chegando nada. Eu estou para operar catarata, essa coisa... A gente, quando chega na cidade, não pode fazer uma conferência sem fazer uma confidência, né? Eu estou para operar catarata 1 ano e meio, mas como eu estive muito doente, agora, inclusive, essa é a minha primeira participação, estou muito feliz, depois de 4 meses entre hospital e casa, é a minha primeira participação, estou muito feliz, mas ainda não pude operar a catarata. Mas estou feliz da vida de estar vivo. Então, não, eu tenho aqui, pode deixar. Os desafios do tema, né? Então, eu já falei, o destaque, na verdade, essa questão aí porque eles têm acervos expressivos. O que está escrito ali? A cultura Imigrante se expressa particularmente através da fotografia e a destacada prosperidade dos fotógrafos. recorrência dos recortes temáticos. Olha que nós pusemos isso, um fundo todo vermelho, lindo, para eu poder ver bem, está tudo turvo para mim, não estou vendo nada. Bom, então, na verdade, essas questões é que vão permitir uma abordagem comparativa, porque, na verdade, você não pode comparar banana com couve, né? Um é um vegetal, quer dizer, os dois do mundo dos vegetais, mas um é um vegetal folhoso, o outro é uma fruta de tal tipo. Agora, se você compara duas frutas cítricas, o limão e a tangerina, você tem uma base de comparar coisas que são semelhantes. Então, na verdade, o que impacta é como, meio século depois, uma série de comportamentos
Entendeu? Você vê quase uma mini longa duração de meio século, né, num mundo em que o presente se acelera, porque antes a longa duração era um século mesmo. Né? Hoje a velocidade, né, do presente se tornar passado, que a minha geração assistiu, por exemplo, né, e a de vocês, que ainda vão dirigir muito mais, né, é uma coisa impactante. Então, na verdade, o que torna importante essa comparação é ver como nos dois casos se reproduzem uma série de comportamentos no uso da fotografia, na concepção fotográfica, no tipo de registro, na tipologia dos documentos, tanto na sua estruturação, nos seus aspectos tipológicos, quanto na sua intenção, etc. Tá? Bom, os fotógrafos, aí eu vou ler um pequeno texto, que é muito rápido, que eu acho muito importante ser lido, né? Que diz o seguinte: na verdade, a configuração de uma cultura fotográfica perpassa necessariamente a atividade profissional do fotógrafo. Segundo vários autores, inclusive Ana Marinês Turazzi e muitos outros, essa cultura fotográfica refere-se também à bagagem profissional do fotógrafo, podendo incluir seus equipamentos, as escolhas formais e estéticas, além das diferentes tecnologias utilizadas na produção da imagem. Porém, o fotógrafo não deve ser considerado como um sujeito que produz tecnicamente a imagem apenas, mas como um mediador cultural que tem o seu olhar moldado pela cultura e representação de uma época, de uma sociedade específica e ainda pelo desejo de quem demanda a fotografia. Assim, o fotógrafo pode ser considerado também como um filtro cultural que seleciona do real um aspecto determinado, procede à organização visual dos detalhes que compõem a matéria fotografada e explora os recursos oferecidos pela tecnologia, ou seja, sua atuação incide diretamente sobre o resultado final. Então, pensando a questão da fotografia nesses núcleos coloniais, ressaltou aos meus olhos, sobretudo de fora, inclusive nenhum dos alunos que estudou isso destacou a questão da prosperidade dos fotógrafos, né? Comparativamente ao conjunto da população, que foi uma coisa que saltou aos meus olhos quando eu vi aqueles contextos históricos todos, né? Então, eu peguei nos dois casos. No caso de Juí, destacam-se dois fotógrafos que têm condições completamente diferentes, qualificações diferentes. Um vai fazer eminentemente a fotografia comercial, o outro chega num momento que entra na fotografia comercial, mas era um grande artista. E depois, 50 anos depois, no Marechal Rondon, eu trabalhei com a Ilka Kaufer. Né? Então, eu vou falar um pouco desses três fotógrafos selecionados. Né? Bem, o Carlos Germano Beck, ele viaja em 1896, chega ele chega ainda no século XIX, que é uma época que marca o final, o último quartel do século XIX, é o período da grande migração, quando vem alemães, poloneses, búlgaros, muita gente do leste europeu, mas, sobretudo, espanhóis, italianos, etc., etc. E Juí vai ser muito marcado pela presença de alemães, poloneses, italianos,
e vários outros grupos do leste europeu, turcos, árabes, um grupo menor, mas também elementos nacionais, búlgares, ex-escravos, etc. Então, na verdade, ele chega e vai diretamente para a sua propriedade rural, né? Mas logo depois ele abandona a propriedade rural. Nós vamos ver as fotografias já dos fotógrafos, né? Acho que a gente pode passar a primeira, é essa aqui. Não, por favor, volta atrás. Essa primeira está mostrando o Geraldo Becker com sua família na propriedade rural. Você vê todo mundo, um grupo de filhos expressivos, né? A unidade familiar organizada e essa atitude que é típica, né, na reprodução nesse conjunto fotográficos que nós examinamos, né, de pousar diante da casa, né? Era uma casa pobre na propriedade e vocês veem pelo trajar e pelas roupas, né, como eles estão ainda, quer dizer, como são campônios simples, né? Mas logo o Beck vai sair da propriedade, vai deixar a propriedade na mão da mulher e dos filhos e vai se dedicar à fotografia